Pessoal, vamos lá então. Como eu adiantei para vocês, o Gabs ele não pôde vir presencialmente, né? Mas ele nos possibilitou aí uma conversa digital, né? Graças aos tempos que nós temos hoje, nós conseguimos conversar com ele, que tem muita experiência, e resolveu bater um papo aqui conosco. Então vocês vão poder perguntar, a gente vai conversar sobre algumas coisas. E, né, já de antemão agradeço aí a presença de vocês, a presença do Gabs aí. Muito obrigado, Gabs, por ter topado. Desde o início foi um cara aí que a gente teve uma conversa bem rápida ali no Instagram, né? A gente já foi se combinando e aí fomos estabelecendo algumas coisas aí para que tudo funcionasse bem. Então, declaro aberto o segundo dia aí da semana acadêmica do curso de análise e desenvolvimento de sistemas. Gabs, muito obrigado em nome da instituição, tá? Em meu nome também, por você ter topado. E vamos lá, então. Eu gostaria que você se apresentasse para a galera, falasse um pouquinho de você, para depois a gente começar o diálogo. Beleza. Bom, gente, primeiramente, obrigado pelo convite. Eu sempre fico muito feliz de vir participar desses eventos, principalmente de faculdade, porque é um meio que eu tô bem distante há bastante tempo. Eu nem me formei, né? Comecei a fazer faculdade lá em 2005, acho, lá em Birigui. Vocês talvez conheçam mais ou menos, de nome pelo menos. Eu não sei, mas eu conheço Santa Fé, tá? Eu fui algumas vezes para aí, eu morei em Birigui bastante tempo e meu pai sempre teve clientes aí em Santa Fé. O frigorífico, como é que chama o frigorífico que tem em Santa Fé? Alguém sabe o mais famoso daí? Tem algum mais famoso ou não? Não sei. Bom, enfim, era um cliente dele, ia direto para aí, ia nos ranchos aí na beira do rio, fui bastante em Santa Fé. Mas enfim, já estou divagando aqui já, né? Comecei a faculdade em 2005, não terminei processamento de dados lá em Birigui, depois vim para São Paulo em 2007, trabalhei como desenvolvedor de 2007 a 2014, mais ou menos, maior parte com .NET, um pouquinho de Java e sistemas web, no geral. Fazedor de CRUD, né? Fiz bastante CRUD nessa vida. E eu fui me envolver com educação e ensino quando eu fui trabalhar na Kaelon, em 2014. Kaelon, para quem nunca ouviu falar, era uma escola, né, que agora a gente abandonou a Kaelon, mas era uma escola de programação, de cursos presenciais de tecnologia, que foi a primeira empresa do que hoje a gente chama de Grupo Alura. Então, eu entrei lá em 2014 porque eu estava meio de saco cheio da carreira de trabalhar em consultoria e tal. Nunca me encaixei muito bem nas empresas, tá? Sempre fui um programador meio mediano, vamos dizer assim. Nunca fui bom de verdade em escrever código. E eu estava meio de saco cheio desses trabalhos em consultoria. E aí, um dia conversando com um amigo meu que tinha sido meu instrutor na Kaelon, que eu fui fazer um curso lá, ele falou, cara, você não quer ir dar aula na Kaelon? Eu falei, porra, mas dar aula? Como que eu vou dar aula? Nunca nem dei aula na minha vida, nem sou bom para dar aula. Enfim, eu entrei na Kaelon, comecei a trabalhar lá, depois ele ter me indicado, passei por um processo de treinamento lá, para dar aula, me dediquei bastante, sofri bastante. Minha primeira aula foi horrível, me tiraram da aula, reclamaram lá na secretaria lá da Kaelon. Tiveram que me tirar, mas depois engrenei, dei bastante aula. Cheguei a viajar para alguns lugares do Brasil para dar aula e a maior parte do tempo eu dei aula de .NET, de curso de Java, um pouco de Angular e cheguei a aprender uma coisa de front-end, mas nunca foi muito bom no front-end, confesso. Até hoje, se eu preciso mexer em alguma coisinha de front, não é legal para mim, CSS, então. Mas eu dei aulas, cheguei a dar aula em banco, Bradesco, Itaú, tal, fui para alguns lugares da aula, dei aula para gente de Angola, de Moçambique, que por falta de conteúdo que tinha nesses países, eu não sei como que tá hoje, tá? Mas alguns anos atrás, falta de conteúdo de escola de programação mesmo, eles vinham aqui para São Paulo ter curso na Kaelon, era uma puta referência para eles, engraçado, né? E a galera atravessava o oceano para vir ter aula aqui com a gente, muito louco. E teve gente que chegou aí para lá, eu nunca fui, mas eu conheci bastante gente lá, foi uma experiência bem legal. E aí, em 2015, eu criei um blog de tecnologia dentro da Kaelon, meu blog, para escrever sobre o que eu estava aprendendo, estudando, e o blog, eu comecei a escrever bastante, o blog começou a fazer um certo sucesso, o meu chefe na época falou, pô, legal isso aí que você está fazendo, não quer começar a escrever algumas coisas aqui dentro da empresa, né? Começar a cuidar disso, de blog, de conteúdo, de comunidade, que é um trabalho que
hoje em dia é muito valorizado. E eu comecei a fazer esse trabalho. Na época, a Lura nem existia ainda, estava bem no início, a gente não tinha time de marketing, nada do tipo. E eu comecei a pegar essas coisas para mim, de escrever newsletter, escrever no blog, de ir em evento. Eventualmente, o Paulo Silveira, que é um dos donos lá da Lura, né, foi me colocando para gravar podcast, para fazer live, para assim, para resumir, para não ficar aqui meia hora falando de mim, de 2016, 2015, 16 para cá, a minha carreira foi mudando de rumo, né, de instrutor barra desenvolvedor para esse trabalho de comunidade, de criar conteúdo, de ir em evento, de palestra. Isso aqui para mim é meio que um trabalho, entendeu? E então foi isso. E hoje não mais, né? É porque eu saí da Lura sexta-feira. Mas eu tinha o cargo lá de desenvolvedor evangelista, que é um cargo basicamente para quem evangeliza, né, entre muitas aspas aí, a palavra da Lura. Não fico falando: "Ah, assina a Lura e tal", eventualmente eu falava isso, mas a ideia era se relacionar mesmo com as pessoas e através de eventos e de conteúdo, basicamente. E eu saí da Lura sexta-feira, porque eu aceitei um trabalho aí, muito doido que o universo jogou para mim, que eu não estava esperando, assim. E eu ainda não contei publicamente para onde que eu vou, porque eu vou começar semana que vem, e aí eu vou falar direito, mas já adianto para vocês que não é Big Tech, não é empresa brasileira, então é uma empresa que vocês não conhecem. Mas basicamente é isso. Bem resumidamente, é isso a minha história, até aqui. Legal, Gabs. Obrigado aí pela introdução. Cara, assim, eles estão começando, tem alguns que estão começando aqui, outros já estão no último ano. Eu gostaria de saber, né, o que você indicaria para essas pessoas, para elas tentarem, como é que você entrou nesse mercado? Você tinha receios de entrar? Como é que é o processo para você? Tá. Eu não sei se eu sou parâmetro para falar de entrada de mercado, porque assim, como eu comentei com vocês, meu pai tinha um cliente aí em Santa Fé, né? Acho que tem ainda o frigorífico, né? E ele tem uma empresa de software, meu pai, que é a empresa desde os anos 90 que ele tem a empresa, com mais um sócio. Ele tem um software feito em Delphi, que até hoje é em Delphi, usando as últimas versões mais modernas de Delphi. Aí Delphi hoje em dia faz bastante coisa. E a maioria dos clientes dele são frigoríficos, né? A especialidade dele é frigorífico. E a minha primeira oportunidade de trabalho foi na empresa do meu pai. Então, assim, eu fui muito privilegiadinho nesse sentido, né? Não tenho o que dizer com relação a isso. Mas, assim, eu não posso dizer que. Assim, é engraçado, né? Olhando para trás, o primeiro emprego que eu consegui em São Paulo, que eu considero que foi meu primeiro emprego de verdade, eu consegui porque eu cheguei e falei: "Não, já trabalhei com meu pai, eu já fiz cursos 1000, porque meu pai tinha pago o curso para fazer, eu já sei um pouco de Delphi, sei um pouco disso, daquilo", e o cara falou: "Ah, beleza, vem trabalhar aqui então", mas de verdade que eu não sabia, perdoe meu português, porra nenhuma, quando eu aceitei esse primeiro emprego em São Paulo. Eu era, assim, bem ruim. E isso porque quando eu tinha meus 17, 18 anos ali, eu não queria trabalhar não, gente, essa é a grande verdade, tá. Eu queria ficar no bar tomando cerveja, que vocês devem ter um bar na frente da faculdade aí. Eh, eu ficava no boteco do lado lá da faculdade, da maior tempo que eu fiz a faculdade lá em Birigui, eu ficava no boteco lá tomando Skol e entrava para a hora que precisava entrar para fazer chamada, etcétera. Então eu não trabalhava de verdade, eu não me dedicava a nada essa época, então eu só consegui entrar por causa disso, né, então isso foi aí uma coisa que eu tive sorte. Mas vamos lá, para pessoas que não têm pai empresário, que eu acho que é a maioria das pessoas, né, ou pelo menos pai empresário de software, né, que vai te dar o primeiro emprego ali dentro, eh, o que eu falo, para vocês que estão aí, eu sugiro que assim, primeiro, tentem estagiar o quanto antes, se vocês puderem. Aproveitem que vocês estão na faculdade, porque geralmente quem termina a faculdade sem fazer um estágio para conseguir a primeira oportunidade com programação, pode ser um pouquinho mais difícil, nada impossível, mas pode ser um pouquinho mais difícil,
por questões de, putz, às vezes você vai pegar uma vaga para júnior e vai pedir um pouco de experiência. O certo seria não pedir nenhuma, né, mas vão pedir um pouco de experiência, né, alguma coisa, pô, já estagiou, tal, e se você não tiver isso, pode pesar. Mais uma vez, longe de ser impossível, beleza? Eu conheço casos de muitas pessoas até que vieram de outras áreas, tem muita gente migrando hoje para tecnologia e conseguiram a primeira oportunidade sem estagiar, sem estar cursando uma graduação, então totalmente possível, mas se puder, né, já que vocês estão aí e claro, eu sei que tem gente que já trabalha, né, que já trabalha o dia inteiro e tá aí à noite agora, e às vezes pode ser difícil, né? Às vezes já tem um salário mais ou menos, e fazer essa troca para ganhar um salário de estagiário pode ser mais complicado. Mas assim, pensa que hoje, depois da questão do remoto, né, da pandemia, que abriu muito os mercados para pessoas de fora dos grandes centros, fora dos grandes centros conseguirem essas oportunidades, de repente dá para você conseguir um salário um pouco melhor com uma empresa de São Paulo, com uma empresa até de outro país, tá? É mais difícil, beleza? Principalmente para essas posições iniciantes, é muito mais difícil ter e rolar esse tipo de vaga, mas tem, tá? Mas, enfim. Então, primeiro estágio. É, aí, assim, tem um monte de coisa que eu posso ficar falando uma hora aqui só sobre esse assunto, tá? Mas eu acho que eu vou dar um conselho que serviu para os dois últimos empregos que eu consegui. O primeiro foi na Lura, né, na Kaelon, em 2014, e agora essa vaga que eu tô indo agora. Que é você ir além de fazer um teste e simplesmente, fiz o teste e fiz uma entrevista. Para essa última vaga que eu consegui agora, eu adicionei todo mundo da empresa no LinkedIn, tudo bem que é uma startup, tá? Tem 20 e poucas pessoas, mas eu adicionei todo mundo de tecnologia. Eu pesquisei o nome da galera, achei a palestra de um dos desenvolvedores, assisti a palestra inteira, puxei papo com ele e falei: "Ô, ouvi sua palestra aqui, muito legal, tal, vamos trocar uma ideia? Eu queria te perguntar para você da empresa". Ele: "Não, beleza", marcamos um horário, conversamos meia hora, conversei com o cara, falei da palestra, perguntei como que era a empresa, como que eles trabalham lá, como que são os clientes, tal. Eh, Fiquei conversando com os 2 fundadores o tempo inteiro no Slack deles, entrei no canal do Slack deles lá e fiquei foram 2 meses de processo, tá, desde que a gente começou até efetivamente eles me fazerem uma proposta. Eu fiquei conversando com eles o tempo todo no Slack, assincronamente, né. Ó, quais são seus competi quem são os concorrentes de vocês? Como que é o dia a dia aí, né, como que é a cultura, como que vocês trabalham, como é a questão de horário, como que é, sabe, eu enchi os caras de pergunta, eles já sabiam que eu estava interessado em uma vaga lá, né, a gente já estava conversando sobre, mas eu fui muito além de só fazer entrevista, sabe, eu conversei com vários desenvolvedores de lá, no final eu acabei escrevendo um artigo e fiz um vídeo no canal, então, eh, eu acho que ia além, sabe, claro que é assim, né, eu queria muito essa vaga, né, eu queria bastante mesmo, a partir do momento que eu decidi que eu queria, eu fui bem atrás. E eu sei que às vezes a gente se candidata às vagas que a gente não, nossa, quero muito essa vaga. Não, só precisa de um trampo, né? Só precisa de uma primeira oportunidade. Só que eu acho que demonstrar esse interesse a mais, sabe, estudar sobre a empresa, quando for fazer entrevista, já saber o que a empresa faz, né? Não chegar na entrevista e falar, a pessoa pergunta, e aí, você conhece sei lá, a Lura? Não, nunca não conheço. Não sei o que vocês fazem, sabe? Chega preparado, né, estuda, entende o que a empresa faz, fala, poxa, fala: "Olha, eu queria muito trabalhar aí por causa disso". Quando for mandar um e-mail mandando currículo, não manda só: "Ô fulano, segue em anexo meu currículo para a vaga de tal". Não, estabelece uma conversa, sabe, fala: "Ô fulano, tudo bem? Olha só, eu vi a vaga aí, fiquei muito feliz e eu vi que vocês têm um projeto que usa, sei lá, React e Java, e eu estou estudando essa faculdade, eu não trabalho ainda, mas queria muito trabalhar com essas tecnologias, ainda não tenho experiência, mas olha só, tem aqui, sei lá, meu Instagram aqui, onde eu posto alguma coisa, tô chutando, tá? Não, tem o meu GitHub aqui, onde eu subo meus projetos que eu estudei na faculdade aqui, sabe? E tentar se demonstrar uma pessoa interessada de verdade, que na grande maioria das vezes as empresas procuram mais isso do que alguém mega qualificado. Claro, com muitas ressalvas, né, tem
muitos contextos em que você precisa de alguém mega qualificado. Mas é muito mais fácil você ensinar para uma pessoa uma tecnologia que ela não sabe, do que ensinar ela a ser uma pessoa dedicada, interessada, que corre atrás, que sabe, que tá ali mesmo para o que deve é. É isso, acho que falei muito, né? Não, perfeito. Vou abrir aqui para se alguém tiver alguma dúvida. E aí vamos ver se o pessoal. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Vê se o microfone. Uma pergunta só sobre depois que uma pessoa da área ela se graduou, por exemplo. Aí tem a questão dela trabalhar fora de outros países, ela saber o da língua, implementar, para trabalhar. O quão útil isso pode ser para a pessoa que não trabalha? Eu não entendi o que você falou antes do quão útil. O que é ser quão útil? Sobre aprender outras línguas para trabalhar. Aprender outros idiomas? Outras linguagens de programação. Assim, Idiomas. Ah, beleza. Ele perguntou Bem, em resumo, né? o- Se os idiomas são importantes. Sim, com certeza. Eu acho que a minha internet tá um pouquinho ruim, tá? Se por acaso eu começar a ficar meio pixelado aqui, vocês me avisem. Deu uma travada. Mas tá ok agora? Tá, razoável. Tá bom. Então, cara, assim, eu ia falar imprescindível, mas eu diria que inglês, né? Acho que todo mundo fala isso, né? É o idioma universal da tecnologia. Então, dá para você se virar muito bem sem falar inglês, tá? Dá para você trabalhar e construir uma carreira sem falar inglês, mas isso vai te limitar em muitos momentos, tá? Isso vai te limitar na hora de, às vezes, pesquisar um problema, né, no seu dia a dia ali, que você, às vezes, não vai encontrar a resposta em português, tá? Você vai encontrar ela em inglês mesmo. Tem a questão das oportunidades mesmo, né? Que para a grande maioria das oportunidades de fora do país ou daqui, remoto, para você trabalhar remoto para empresas de fora, você precisa ter o inglês também. Às vezes você, sei lá, se um dia você quiser ir num evento, ler um livro, então tem muita documentação em inglês, né? Então é bastante importante. Dá para se virar sem, mas te limita. Com relação a outros idiomas além do inglês, eu acho que qualquer coisa que você aprender agrega, né? Claro que aí vai ser situações muito específicas, né? Se você de repente quiser ir trabalhar num país que, puta, sei lá, eu quero ir para a Alemanha, para o interior da Alemanha que só fala alemão, beleza, você vai ter que aprender a falar alemão. Mas fora isso, com o inglês, você estuda tranquilamente, tá? É isso. Deixa eu abrir uma porta aqui do meu escritório para ver se a internet melhora, pessoal. Só um segundo. Não sei se não, mas Acho que agora melhorou um pouquinho, né? boa. Qual foi a maior dificuldade sua, mesmo tendo o privilégio, né, de seu pai programador, qual foi a sua maior dificuldade no começo? Cara, minha maior dificuldade foi a seguinte, como eu comentei com vocês agora há pouco, no meu início aí de carreira, eu trabalhei com meu pai, né? E aí vim para São Paulo e consegui a minha primeira oportunidade de trampo. E nessa primeira oportunidade de trampo era doideira, assim, era um ambiente bem agressivo, assim, um lugar um pouco intimidador até, esse primeiro lugar que eu fui trabalhar.
E eu apanhei pra caramba, assim, porque eu não sabia. A grande verdade é que eu não sabia direito programar. Ok, estava em início de carreira ainda, é compreensível, mas eu sabia muito pouco. E, e aí depois eu fiquei nessa empresa um ano mais ou menos, fui para outra, depois fui para outra, e cada vez que eu trocava de empresa, eu conseguia aumentar meu salário, né? Eu cheguei aqui sendo CLT, depois troquei para PJ, né, para CPJ. Quem não sabe, você pode trabalhar abrindo empresa, né, sem ser registrado em carteira. Você abre uma empresa, emite nota e tal. E a vantagem é que você, teoricamente, a vantagem é que você recebe mais dinheiro no mês, né? Então, não tem tanto desconto quanto quando você é CLT. Você pode, teoricamente, também pode se planejar para tirar suas férias, enfim, tem vantagem. Eu fui CPJ e consegui aumentar meu salário bem, e chegou uma hora que eu já estava ganhando um salário mais ou menos ok, e aí eu queria ganhar mais, né? Eu queria ganhar mais, eu queria trampar nas empresas foda, eu queria trampar, sei lá, na IBM, eu queria trampar na Microsoft, eu tinha essas viagens assim, e aí eu tentava, me candidatava, só que não tinha resposta, passava no processo. Às vezes até empresas que eu cheguei a ser demitido e eu fui fazer entrevista, eu não passava e não entendia por quê. Hoje eu consigo ter uma percepção bem clara disso, que é, eu não tinha uma base boa, tá? Até quando eu fui trabalhar na Kaelon, em 2007 anos de programação, eu tinha uma base boa dos conceitos de programação e eu não sabia o que eu estava fazendo no dia a dia. O que aconteceu comigo? Eu aprendi a usar muito bem um framework, né? Que framework, para quem não sabe, não sei, vocês falaram que tem um monte de gente misturada, então eu vou dar um disclaimer só, tá? Framework é uma ferramenta, né, um conjunto aí de ferramentas geralmente construídas em cima de uma tecnologia, de uma linguagem de programação e tal. No meu caso era .NET, né? Era o framework .NET. Eu aprendi a usar ele razoavelmente bem, sabia me virar ali no dia a dia, arrastar uns componentes para a tela e programar, mas eu não entendia de verdade o que estava acontecendo ali por trás, sabe? Eu fazia uma aplicação web, né, mas eu não sabia como que o navegador funcionava, eu não sabia o que acontecia quando eu clicava no botão ali e as informações atualizavam, né? Eu não entendia de verdade o que estava acontecendo, né? Então, eu tinha uma base muito fraca, muito fraca. Então, eu não conseguia argumentar, eu não conseguia ter uma discussão técnica numa entrevista onde eu tivesse pontos de verdade embasados, sabe? Eu não sabia, eu programava em C Sharp, né, que é uma linguagem orientada a objetos, eu não manjava de orientação a objeto, eu só fui entender orientação a objetos de verdade quando eu entrei na Kaelon e tive que dar um curso, tive que estudar de verdade, sabe? Então, me faltava a base. Então, o que eu digo para vocês, né, minha maior dificuldade nesse período era essa falta de base e que eu acho que às vezes a gente acaba menosprezando a base, né? A gente tá, eu já ouvi muito, assim, ó, estando na Alura, né, trabalhando na Alura, que é uma instituição de ensino com cursos muito mais voltados para o mercado do que o curso que vocês estão estudando agora, né? Eu já ouvi muita gente falando assim, pô, na faculdade, você não aprende nada na faculdade. Na faculdade eu aprendi na Alura em 6 meses, o que eu não aprendi na faculdade em 3 anos. O que acontece, né? Na faculdade a gente aprende a base, né? É muito a base. Então, você vai estudar algoritmos, eu não sei como que é a grade de vocês aí, mas você vai estudar base, sistemas operacionais, algoritmos, vai estudar o C, né? Vai estudar lá orientação a objetos, e muitas vezes você vai falar, pô, mas isso aqui não usa no mercado, isso aqui tá defasado, isso aqui ninguém usa mais, isso aqui não sei o quê, para que eu tô estudando isso? E é foda, né? Porque muitas das coisas que a gente começa a estudar na faculdade, às vezes a gente não acha, a gente acha que a gente não vai usar. Ah, pô, sistemas operacionais, por que eu vou aprender? Porque eu vou aprender como ordenar uma pilha, né? Como fazer um first in, first out, né? Por que eu tenho que saber o que é uma lista ligada, né? E é complicado porque você aprende isso muitas vezes sem ter o contexto, né? Sem aplicar aquilo no mundo real e sem entender daquilo. E é meio complicado. Mas é importante, tá? De verdade, é importante. Aprenda a base bem, estude bem a base, não tenha pressa,
beleza? Se você precisar estudar uma coisa, sei lá, eu quero entrar no mercado logo e aqui em Santa Fé tem uma empresa aqui que, sei lá, vou inventar aqui, beleza? Usa Angular, usa bastante Angular, eu vou aprender Angular para entrar lá, beleza, boa. Mas depois que você entrar, depois que você tiver um tempo lá, comece a entender, pô, o que o Angular faz? Sabe, dá dois passinhos para baixo para estudar, entender, pô, será que eu entendo JavaScript mesmo, né? Que o Angular é uma biblioteca feita de JavaScript. Será que eu manjo mesmo JavaScript? Vou estudar melhor JavaScript. Vou estudar melhor como que o Angular funciona, como que ele foi feito, para você, sabe, saber o que você está fazendo. Tem de programador e programadora por aí que faz um monte de coisa sem saber de verdade, tá fazendo bem eu. Assim, é muita gente. E os motivos são vários, né? Mas isso também pode ser uma coisa que pode te limitar, né? A gente acabou de falar de idioma. Não ter essa base boa é uma coisa que pode te limitar. Se alguém tem um dia a pretensão de, putz, trabalhar numa dessas big techs aí, Facebook, Google e por aí vai, você tem que ter uma base boa. Tá? Não adianta chegar lá e falar, eu manjo de Angular, porque você não vai conseguir entrar, na maioria dos casos. Eles são bem fortes com relação a isso, de puxar a base das pessoas e é isso. Já falei demais sobre essa. Boa noite. Primeiramente, meu nome é Reginaldo e tem em relação ao mercado de trabalho, porque eu percebo que, assim, somente na. Cara, eu não tô te ouvindo. Você não quer chegar aqui perto do computador e falar? Porque eu não tô ouvindo, mano. Até é bom que aí eu olho pro seu rosto. Cheguei. E aí, beleza? Pode falar. Beleza, cara. Pode falar. Beleza? Beleza, Então, mano. eu gostaria de saber em relação à área de desenvolvimento, se, assim, como um todo, o mercado de trabalho, se no mundo inteiro está valendo a pena, tanto para desenvolvedores, mais para desenvolvedores, né? Porque esse é o seu foco. Eu meio que me perdi aqui, mas o que eu realmente gostaria de saber é qual a dimensão do Brasil e a capacidade de produção, os recursos que nós temos aqui no Brasil, se ainda se vale a pena enxergar o mercado fora daqui, ou você acha que o Brasil tem uma grande capacidade de produção ainda? De produção da área de tecnologia, você disse. Isso é vamos supor, um mar azul aí, das precisa olhar nessa questão. Tá. Cara, deixa eu só... Pera aí. A minha internet aqui tá... Gente, eu vou trocar de internet só um segundo, porque vocês estão travando bastante pra mim. Só um minutinho. Deixa eu colocar a internet do meu celular aqui e ver se fica melhor, porque... Só um minuto. Oi, gente. Tô com vocês? Tô, né? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta, então, que deu umas travadas no meio. Você perguntou se eu acho que o mercado de tecnologia brasileiro ainda tem bastante coisa para ser feita, se tá bom, ou se a gente tem que começar a olhar mais para fora? É isso? Beleza. Cara, eu acho que o mercado brasileiro, na verdade, ele tá mais maduro do que nunca. Eu acho que tem mais oportunidades do que nunca. E teve um movimento aí desde que começou a pandemia, né, que começou lá nos Estados Unidos e atingiu o Brasil bem forte aqui, que em inglês é The Great Resignation, em português como é que fala? É a grande demissão.
enfim, é o fenômeno que o pessoal está chamando de o fenômeno grande de demissão, né? Que muita gente pediu demissão dos seus trabalhos para ir trabalhar para outras empresas por variadas razões. Porque não podia trampar remoto, é a principal, tá? E com a possibilidade do remoto, as portas se abriram para muita gente de fora, para muitas empresas de fora, né? E para desenvolvedores, isso foi incrível, porque a moeda, nossa, desvalorizada comparada com o dólar, né? As empresas contratando você remotamente, pagando um salário que para eles acaba saindo um pouco mais barato. E para a gente é incrível, né? Porque se o salário, sei lá em São Francisco, um salário normal, assim, normal de um desenvolvedor bom em São Francisco, lá nos Estados Unidos, é, sei lá, 9, 10 mil dólares por mês, que eles calculam por ano lá, né? Mas se você pegar por mês, é mais ou menos 9 mil dólares. Eles diminuem e pagam o equivalente a um profissional aqui 5, 6 mil dólares, e aí se você faz a conversão para a gente, nossa senhora, né? Eles abaixam o custo deles, para a gente fica ótimo, às vezes eles pagam o valor cheio, então para a gente fica melhor ainda. Então assim, isso foi uma coisa que fez bastante gente boa sair das empresas brasileiras, né? Empresas grandes perderam muitos desenvolvedores, muito mesmo. Tanto que o que está acontecendo agora é que as empresas elas estão precisando, já precisavam, né? Mas com esse fenômeno aí, elas estão investindo bastante em formação, né? Então, elas estão precisando investir em formação, em contratar bastante, principalmente as maiores, né? Em contratar bastante gente nova e formar o tempo todo, criar um ambiente onde elas consigam estar sempre formando gente. Mas respondendo mais diretamente a sua pergunta, cara, o mercado brasileiro tem muitas oportunidades, tem empresas enormes aí, assim, eu tenho um canal no YouTube, né, e por ter esse canal, eu acabo fazendo parcerias de conteúdo com várias empresas de tecnologia. E uma das conversas mais comuns que eu tenho quando eu faço uma primeira reunião com alguém da empresa, eu me apresento, né, e aí a pessoa da empresa vai se apresentar. E ela fala: eu sou da empresa tal, a gente está com, sei lá, 100 desenvolvedores e até o fim do ano a gente quer chegar a 300. Cara, esse padrão de conversa é o que eu mais escuto. Então, assim, tem muita oportunidade, tá? Aqui no Brasil. Tem muita oportunidade mesmo. Esse momento que a gente está vivendo agora é um momento que eu arrisco dizer que nunca teve tão bom para desenvolvedores desde que eu me conheço por desenvolvedor, tá? Mais uma vez, não estou falando que é super fácil, beleza? Acho que é legal frisar isso, não estou falando que é moleza, qualquer um ganha esses salários que eu falei. Tá? Uma das coisas que a gente toma muito cuidado na Lura é não vender sonho, sabe? Porque às vezes a gente fala assim, não, gente, pessoal, o mercado tá aí, ó, fácil, ó, só vir aí que você vai ganhar esse salário. Calma, tá? Não é isso que eu tô falando, mas tem muitas oportunidades, beleza? E a primeira oportunidade geralmente pode ser um pouco mais difícil de conseguir, mas tem muito, e no Brasil e fora. Eu acho que dá para focar o seu início de carreira em empresas aqui do Brasil, principalmente para quem ainda não fala inglês, e com o tempo ir se aperfeiçoando e tal. E também não pense, eu não sei a idade de vocês, tá? Mas olhando daqui, parece que tem uma variedade aí de pessoas. Tem gente que às vezes está com 25 anos e acha que tá velho, com 30 anos, e nossa, tô super velho, não vou conseguir. Quando eu conseguir minha primeira oportunidade, eu não, não, vou estar velho. Não, não tem isso, tá? Cada vez menos as empresas se importam com a idade dos profissionais. Eu já conheci vários estagiários com mais de 40 anos. Normal, beleza? Claro, não tão normal quanto eu gostaria que fosse, mas cada vez menos isso é uma preocupação das empresas. Se você for um bom profissional, se estiver disposto, tiver aquela disposição que eu falei, aquela vontade, já é meio caminho andado para a maioria. Beleza. Pessoal, mais perguntas? Vai falando. Ô, Gabs, é o Alan. Eu tenho uma pergunta. O que você fez profissionalmente que te deu sucesso
e que você não gostaria de repetir. Que não me deu sucesso? É o que te deu sucesso, mas você não gostaria de ter repetido alguma coisa que não te deu sucesso depois. Poxa, tá difícil, hein? Eu acho que. Eu acho que hoje. O que eu não gosto. Assim, ó. Teve uma coisa que eu fiz uma época na Kaelon que foi muito bom para mim lá dentro da empresa e foi bom também para minha carreira no geral, mas eu não faria hoje de novo e eu vou te explicar por quê. Quando eu dava aula na Kaelon, a gente ganhava por horas de aula, né? Então, quanto mais cursos eu desse num mês, mais eu ia receber de salário no fim do mês. E aí teve uma época que eu peguei turma de manhã e à noite. Eu dava aula das 9 às 5 e depois das 7 às 11. E eu sei que tem gente que faz isso e já se acostumou, mas a aula da Kaelon era uma aula, né, muito ativa, assim, sabe? Não era uma aula onde a gente você descansa, né? Você consegue, hoje eu vou, sei lá, hoje eu vou passar uns slides aqui pro pessoal, hoje a gente vai assistir alguma coisa, a gente vai, né? Dá para variar quando a gente está dando aula em faculdade, em outros lugares, mas a aula da Kaelon era lousa o tempo inteiro, escrevendo o tempo inteiro e falando o tempo inteiro. Então, a hora da pausa era só a hora, vamos fazer exercício agora, vamos tomar um lanche aqui. O resto é o dia inteiro falando, escrevendo, falando, escrevendo, falando, escrevendo, falando alto. E foi, assim, um período bem cansativo para mim. Quase tive o que o pessoal chama de burnout, né? Que é essa, dar uma surtada, basicamente, em bom português. E já teve uns outros momentos também que eu peguei muita coisa para fazer, que eu assumi muito mais projeto do que eu gostaria. Do que eu gostaria, não é que eu gostaria, do que eu devia, né? E isso foi foda, assim, foi bem ruim. Hoje eu percebo que descansar e ter momento de lazer e ficar tranquilo e às vezes não fazer absolutamente nada faz parte do trabalho, tá? Tem dia que às vezes você tá cansado pra caramba, você precisa resolver alguma coisa, mas não vai mais. E essa é a hora de você falar: chega, amanhã eu continuo, vai dormir, e é isso. Então, uma coisa que eu fiz no passado, que eu não faço mais hoje, é trabalhar demais, é trabalhar muito. Hoje eu tenho meus projetos, né? Tenho newsletter, tenho blog, tenho YouTube, posto coisa no Twitter. Comecei a postar coisa no TikTok agora, sem dancinha ainda. Mas é, às vezes acontece de eu ter muita coisa para fazer numa semana. Às vezes acontece de, putz, eu ter que trabalhar e ainda ter que escrever newsletter, e ainda ter que fazer isso, e responder cliente, responder e-mail, e agendar, e fazer reunião. E às vezes eu deixo algumas coisas sem fazer. Às vezes, se não dá para mandar uma newsletter, eu não mando. Semana não vai ter newsletter, pronto. Não vai dar para lançar vídeo essa semana no canal. Tá bom, então eu não lanço. Não vai dar para escrever, não vai dar. Beleza. Claro que tem coisas do trabalho que não dá para simplesmente deixar de fazer, né? Mas o que eu posso deixar de fazer, eu deixo. E amanhã tem mais. É isso. Gabs, nessa linha, qual assim uma das coisas que você fez profissionalmente que te deu mais alegria, assim, um curso, uma aula, um projeto que te traz bastante alegria nesse sentido? Cara, eu acho que ensinar, no geral, é uma coisa incrível, assim, porque você realmente está fazendo diferença na vida das pessoas, sabe? A gente sabe que, obviamente, por trás de uma aula tem uma empresa, por trás de uma empresa tem a visibilidade de lucro a longo prazo, capitalismo, né? É, capitalismo. Só que quando você está ensinando, né? Você realmente está fazendo uma coisa que, putz, realmente muda a vida da galera, sabe? É uma coisa que realmente faz diferença. E na grande maioria dos casos,
ensinar não é uma profissão que você vai ganhar rios de dinheiro, né? Tirando casos específicos de gente que vende curso no Instagram aí, lançamento, não sei o quê, na grande maioria dos casos, ensinar é um trabalho diário, né, um trabalho que requer ali bastante dedicação e os frutos são bem legais. Você vê as pessoas ensinando, você vê alguém vindo falar com você depois de anos e falou: "Pô, Gabs, eu tive aula com você em 2017, foi mó legal". Isso é muito da hora. Mas eu acho que além de ensinar, é compartilhar no geral, tá. Eu gosto bastante de fazer vídeo, né, de criar conteúdo online, em redes sociais e blog e tudo mais, justamente por isso, porque eu sei que o que eu falo e as coisas que eu compartilho de alguma maneira ajudam alguém. E isso é uma coisa que eu sugiro para todo mundo, inclusive. É um dos conselhos que eu dou para todo mundo que está começando em tecnologia. Cria um blog seu. O blog hoje em dia, em 5 minutos você faz aí alguma coisa, você não precisa colocar sua cara lá, você não precisa editar nada, né? Que hoje em dia tem conteúdo em vídeo, tem que editar, podcast tem que editar, mas comece a escrever sobre o que você está aprendendo na faculdade, escreve sobre algum problema que você resolveu, mas às vezes você fala: "Pô, mas quem sou eu, né, para ensinar alguma coisa para alguém, para escrever alguma coisa?" Mas, poxa, não precisa ser alguém para escrever e ser alguém nossa, o post do meu blog que mais tem acesso até hoje, pessoal, é um post de 2015, onde eu ensino uma coisa super básica, assim, uma parada super básica que tem milhares de outros sites, milhares de outros sites têm lá esse artigo e o tempo inteiro tem gente lá, o tempo inteiro tem gente me agradecendo, tem gente que já vem em evento me falar: "Ô, seu post lá do GitHub, como subir arquivo, me salvou". Então não é porque já existe que todo mundo vai encontrar e que vai impactar as pessoas que precisam daquilo. Todo mundo que programa, um dia vai ter um problema no trabalho, vai pesquisar no Google e vai achar a resposta no blog ou no canal de um indiano que grava o vídeo com o microfone aqui, assim, falando com você, com sotaque indiano, e tudo fodido, mas que tem a resposta para o seu problema, sabe? Então, então é isso, compartilhe. Nem lembro qual que era a pergunta mais. Era nesse sentido mesmo. Eu precisava que você falasse aquela parte que o professor não ganha dinheiro porque o pessoal não acredita. Pois é, cara. Pois é. Não acredita, cara. Eu falo. Eles acham que sou rico. O professor não ganha dinheiro. Pessoal, Não como deveria. Mais uma pergunta. Calma que não Tá nervoso? Não, eu estou super empolgante. Um problema que muitas pessoas têm quando está começando, e o que você planeja para o futuro, para quem já está há muito tempo nessa área, e qual que é o plano de quem já está há muito tempo? Cara, na verdade, pensar no futuro, para mim sempre foi uma coisa meio difícil, porque eu sempre fui uma pessoa muito desorganizada, sempre fui uma pessoa muito sem foco, vamos dizer assim. Eu sempre fui bem caótico, assim, na minha organização, nos meus planos e na minha vida. Então, eu nunca tive um plano assim, putz, eu quero ser isso, quero ser aquilo, eu quero trabalhar em tal lugar. Quando eu me mudei para São Paulo, eu tinha aquele sonho de molecão do interior, né? Nossa, um dia eu quero, sei lá, daqui 10 anos eu quero trampar lá na Faria Lima, de gravata, numa empresa foda, sei lá. Tinha umas ideias doidas lá. Mas eu não podia estar mais errado quanto ao que eu queria, porque eu não sabia de verdade o que eu queria. Hoje, hoje eu consigo enxergar um pouco melhor. Eh, Hoje eu consigo entender que eu tô numa posição legal agora, onde eu pude escolher onde eu queria trabalhar, né, não foi uma coisa que me surgiu, assim, eu aceitei porque pagava bem ou algo do tipo, ou porque eu precisava, algo do tipo. Não, eu escolhi, falei: "Putz, eu quero trabalhar nesse lugar, eu vou fazer o que eu preciso para trabalhar lá". Então isso já foi uma coisa bem legal, assim. E aí hoje eu consigo enxergar o que eu preciso fazer
para me dar bem nesse lugar. Eu consigo enxergar, sabe? Eu consigo. Claro que vai ter um monte de coisa desconhecida no meio do caminho, mas eu consigo ver, eu consigo ver que o meu trabalho lá vai abrir portas para eu dar meus cursos eventualmente e fazer curso que dá dinheiro, tentar ganhar dinheiro ensinando, mas eu consigo enxergar melhor. E hoje, né, eu não sou rico, tá, gente? Tô longe de ser rico, mas eu consegui chegar num patamar financeiro onde eu consigo guardar um dinheiro, onde eu consigo até pouquíssimo tempo atrás eu não guardava absolutamente nada de dinheiro, tá? Eu tenho 35 anos e eu não tenho quase nada guardado de dinheiro. Mas eu consigo me organizar melhor com relação a isso, então eu consigo vislumbrar melhor o que eu vou ganhar nos próximos meses, quanto eu vou ter de grana no fim do ano. Eu consigo ver melhor isso, eu consigo entender que eu posso planejar uma viagem, mas eu não planejo a muito longo prazo não, tá, eu não sou dessas pessoas que falam: "Não, eu preciso bater uma meta que até tal ano eu preciso, sei lá, ter um cargo X na empresa", não, eu não sou muito dessas não. Mas eu consigo planejar a curto, médio prazo aí hoje em dia, vamos dizer assim. E ter um pouco mais de tranquilidade, né, acho que essa é a diferença de quando a gente está começando, que muitas vezes quando a gente está começando a gente tem que correr atrás pra caramba o tempo inteiro, né. Tá o tempo inteiro correndo atrás e: "Putz, preciso de uma oportunidade melhor, preciso ganhar mais", e, às vezes os compromissos da vida acontece, né, a esposa engravida ou vai casar, e aí, né, putz, quebrou o carro, precisa pagar tal coisa, ixi, um monte de coisa que aparece aí no meio do caminho. Mas hoje é isso, acho que eu consigo ter um pouco mais de tranquilidade, acho que essa é a diferença principal. Ô, Gabs, aproveitando, foi fácil chegar até aí, porque assim, às vezes quem está começando olha para quem já está num patamar igual você, por exemplo, né? Que existe um conforto básico que você pode escolher e pensa às vezes que é fácil, que é do dia para a noite. E aí, é fácil, não é? Qual que é o processo aí? É, bem, como eu já comentei com vocês, quando eu vim para São Paulo, eu tive um pouco de dificuldade nas empresas, né, tive essa questão de querer trabalhar nos lugares e não conseguir, e logo que eu vim para São Paulo, eu conhecia uma moça da internet, eu conheci no Orkut, em 2006, Camila, que é minha esposa hoje, e logo que eu vim para São Paulo, a gente ficou junto, obviamente, né, ela morava aqui, e ela engravidou há menos de 1 ano que eu estava aqui, ela engravidou, a gente foi casou, né, foi morar junto, na época eu ganhava, sei lá, R$ 1.000, 900, R$ 1.000, alguma coisa assim. Tivemos ajuda dos pais, né, os pais dela ajudaram a gente, meus pais ajudaram a gente a se colocar e tal, mas não foi fácil ser pai com 20 anos não. Foi meio complicado. Ela era um pouco mais velha que eu, ela é um pouco mais velha que eu, né, ela tem 4 anos e pouco a mais do que eu, mas não foi fácil, foi um período, principalmente nessa época que eu ganhava bem menos, né, foi um período, com vários perrenguinhos, nunca passei fome, beleza, nunca faltou nada na minha casa, mas isso não quer dizer que foi fácil. Eh, Tive uma fase de beber muito, de beber cerveja direto, assim, tipo, 4, 5 vezes na semana, é. Eu não fui feliz na maioria dos empregos que eu tive antes de trabalhar na Kaelon, inclusive tinha época que eu tinha vontade de chorar indo para o trabalho, assim, trabalhei nos lugares bem ruins, assim, não só ruins de salário ou esse tipo de coisa, mas de trabalhar com gente escrota mesmo, de trabalhar com chefe zoado, de trabalhar com gente que te tratava mal, né, que não dava o mínimo para você trabalhar ali no dia a dia. Já fui demitido e fiquei 6 meses sem emprego, com filha em casa, esposa e tal. Então, não foi fácil. Até eu me encontrar profissionalmente mesmo, né, que foi depois de 7 anos de carreira, foi um longo caminho. E mesmo quando eu entrei na Kaelon, também não foi fácil, porque eu saí de um lugar para ganhar menos lá, só que era
porque eu sabia que lá eu ia ter uma oportunidade diferente, né? Era uma empresa diferente, era uma coisa muito diferente do que eu estava acostumado e do que eu queria. E, e foi difícil no início lá também, eu me senti bastante intimidado num ambiente onde eu sentia que todo mundo era muito melhor do que eu, era bem intimidador assim, no início, até eu conhecer as pessoas e me acostumar foi mais de 1 ano e meio dentro dessa empresa. Tudo era um desafio, todo dia. Como eu disse, como eu mencionei lá atrás, a primeira aula que eu dei foi horrível. Todo mundo sabia, todo mundo não, mas tinha uns 3 caras na sala que sabiam mais do que eu sobre a matéria que eu estava dando, e eles perceberam que eu não sabia tanto quanto eles, e eu já não tinha experiência para dar aula, né? E aí os caras manjavam mais que eu ainda, e ferrou, né? Então também não foi fácil esse começo. E o que eu sinto é que hoje eu consigo enxergar isso, né? É que cada relacionamento que eu fiz ali durante as aulas, cada podcast que eu gravei depois, cada interação que eu tive num evento, cada pessoa que eu conheci num lugar, hoje eu construí uma rede de pessoas que me conhece, que me segue, que sabe que eu sou e que, direta ou indiretamente, alguma coisa vem através dessas pessoas, sabe? Eh, Boa parte das pessoas que hoje eu cobro para fazer vídeo no meu canal, né, que eu faço parceria paga mesmo, que a empresa paga para mim, é de alguém que eu já que eu conheci anos atrás, é de alguém que um dia eu conheci no evento, é de alguém que um dia eu gravei um podcast junto, é do desenvolvedor que trabalhava na empresa e hoje foi para outra empresa e falou: "Putz, a gente está precisando fazer mais ações de comunidade, vamos falar com o Gabs", sabe. Então, essa construção da rede, do que o pessoal chama de networking, né, mas eu acho que é muito além disso, eh, é o tipo de coisa que me ajudou muito, tá. E é um tijolinho ali todo dia, é um pouquinho todo dia, é um trabalho de formiguinha mesmo, sabe, mas eu acho que quanto mais vocês puderem fazer isso, melhor vai ser. Mas não foi fácil, tá, não foi fácil mesmo. Pessoal, vamos de última pergunta. O que foi? Estão perguntando qual a sua técnica para estudar, para buscar esses conhecimentos. Você tem uma técnica específica? Bem, como eu comentei com vocês, eu até pouquíssimo tempo atrás eu era muito desorganizado. Ainda não sei se eu posso me considerar um cara mega organizado, mas hoje em dia eu pelo menos tenho um mínimo ali. Eh, Sendo bem honesto com vocês, com relação a estudo de programação em si, de código, de projeto, eu sempre fui horrível, tá? Eu nunca tive nunca encontrei a maneira certa de estudar programação, de praticar e tudo mais. Sempre fui bem ruim nesse sentido. Mas o que eu recomendo, se você que fez a pergunta aí, se você está perguntando com relação a estudo de programação, né, se você quer ter esse tipo de referência, eu acho que o máximo que você puder praticar as coisas que você tá estudando, melhor. Então, desenvolva projetos, sabe, tenta fazer uma cópia do site que você usa, tenta copiar um site que você usa o tempo inteiro, né, alguma funcionalidade, pega coisa pronta e tenta construir alguma coisa em cima. Acho que esse é um jeito muito legal de estudar. Eh, Agora, com relação ao jeito que eu estudo hoje, né, quando eu preciso estudar alguma coisa nova, eu acho que tem várias maneiras diferentes que eu faço isso, mas o que tem, acho que em comum, é que eu encontrei um tempo certo para estudar, e quando eu digo tempo certo, é o tempo do dia e a quantidade de tempo também. Eu já percebi que para mim não funciona eu querer sentar e estudar 3 horas um dia. Não consigo.
tá? Não consigo fazer isso. E também não consigo estudar à noite. Esse horário aqui para mim agora, é o horário que eu não quero fazer nada, eu não quero pensar em nada, eu quero sentar com a minha filha, com a minha esposa, ver TV, sentar com meus gatos, fazer qualquer coisa que não seja pensar em trabalho ou estudar alguma coisa. Então, para mim, é impossível, tá? Para mim, funciona de manhã. Então, eu descobri que eu sou uma pessoa matutina, que para mim, quanto mais cedo eu levantar e fazer as coisas cedo, eu consigo ser muito produtivo. E aí eu separo esse tempo cedo para o trabalho criativo e para estudo. Se eu preciso estudar alguma coisa, é de manhã, antes de começar a trabalhar. Se eu preciso escrever, fazer um trabalho de que é mais criativo mesmo, escrever roteiro, escrever newsletter, escrever alguma coisa, é de manhã também. De manhã é o melhor horário para mim. Então acho que, assim, no geral, eu acho que é muito mais produtivo você estudar um pouquinho todo dia do que você estudar, que nem eu falei, 3 horas por dia. Eu sei que tem gente que gosta, tem gente que faz isso, beleza, legal, mas a constância, no fim das contas, um pouquinho todo dia, acho que no longo prazo acaba fazendo mais diferença do que você pegar um sábado e passar o dia inteiro estudando. Sabe? Porque tem hora que sua cabeça não vai entrar coisa mais, né? Não vai mais entrar. Eu, pelo menos, pra mim não entra. Chega uma hora que, velho, aquele horário depois do almoço ali, eu almocei. Putz, quando eu fazia curso de sábado, alguns cursos que eu fiz, almocei, voltar para a sala de aula e mais 3, 4 horas de aula, porra, foda, hein? Então, então acho que constância, e encontrar o tempo certo, encontrar o momento certo para você fazer isso. Às vezes é melhor você acordar meia hora antes e estudar meia hora do que você querer chegar no fim do dia e estudar 1, 2 horas. Cansado, às vezes depois do trabalho, depois da faculdade, tem gente que quer chegar ainda tarde e estudar. É complicado, é complicado. Para mim não funciona. Gabs, eu sei que a gente já tá chegando na hora aí, né, que nós combinamos. Mas pode, manda bala aí, cara. Então, sou de vocês. Vamos embora. Vamos ver mais. Mais perguntas? Mas não vai, Carlos. Oi, de novo. Qual é a expectativa das empresas em relação aos futuros desenvolvedores? Bem, eu sinto que as empresas, principalmente para desenvolvedores iniciantes, eu diria que. Ó, eu vou chutar uma porcentagem aqui, beleza? Mas eu posso estar completamente errado. É uma percepção minha. E me processem aí se eu estiver errado. Mas eu diria que 70% do que uma empresa espera de alguém iniciante, né, de um futuro desenvolvedor, é que ele tem esse 70% de vontade, de dedicação, que o pessoal chama muito de soft skill, né? Soft skill, você saber conversar, você saber escrever, né? Tudo que não é. Para quem não ouviu falar de soft skill, as habilidades, né, de pessoas programadoras, mas de todo mundo no geral, mas especificamente falando de pessoas programadoras, a gente fala de soft skill e hard skill. Hard skill seria o que vocês aprenderam na faculdade, algoritmos, estrutura de dados, programação, C Sharp, Java, hard skill. Soft skill é comunicação, empatia, né, ter essa inteligência emocional e tal, que dá para aprender, mas algumas pessoas acabam tendo mais do que outras naturalmente. Algumas dessas coisas por N razões, né? Mas eu diria que para futuros desenvolvedores, para quem está começando, as empresas estão procurando muito mais soft skill do que hard skill. Como eu disse, uma coisa legal, quando você for mandar currículo para uma vaga, né, para sua primeira oportunidade, você vai ver, provavelmente vai ter uma lista de pré-requisitos lá, né? Para essa vaga aqui você tem que saber HTML, CSS, JavaScript e, sei lá, Angular, beleza? E aí você fala, eu até sei um pouco de HTML, CSS, JavaScript, mas Angular eu não manjo, então não vou mandar currículo. Mas manda sim. Manda e faz que nem eu falei. Se apresenta direito, pesquisa sobre a empresa, entenda o que as pessoas fazem lá, entenda os projetos que eles têm lá,
e fala que não sabe que não sabe Angular. Ah, não sei Angular. Ó, não sei Angular, mas estou muito disposto a aprender, estou muito disposto a aprender e quero trabalhar aí de qualquer jeito. Não precisa falar de qualquer jeito, mas quero trabalhar aí. E isso vai contar muito mais, porque é muito mais fácil, como eu disse, ensinar Angular para alguém do que ensinar alguém que está interessado, né? Do que ensinar alguém a ser uma pessoa interessada, né? Do que ensinar alguém a ser uma pessoa que está disposta de verdade a aprender, a estudar, a fazer as coisas ali no dia a dia. Eu não sei se era bem essa a sua pergunta, cara, mas eu acho que era isso? Era isso. Não, beleza. Joel, Boa noite. Boa noite. A pergunta é a seguinte: você comentou ao longo da palestra que em vários momentos você trocou de empresa e você acabou mudando de uma área que você estava atuando para uma completamente diferente. Como que foi essa transição para você? Teve algum momento que você falou, olha, eu estou numa empresa aqui, não dá mais, eu preciso trocar? E como que foi essa sua troca? Como é que você procurou uma nova oportunidade? Beleza. Bem, vamos lá, né? Eu tive 2 grandes momentos aí em que eu mudei o rumo da minha carreira, né? O primeiro foi quando eu fui trabalhar na Kaelon, né? Que eu trabalhava com programação no dia a dia mesmo, escrevendo os códigos, software, em consultoria no dia a dia, e eu fui dar aula, né? Essa mudança em especial foi o seguinte, eu estava de saco cheio de trabalhar em consultoria, eu queria fazer uma coisa diferente, mas eu não sabia o quê. E aí, em 2012, tinha o boom dos apps, né? Todo mundo queria fazer um aplicativo, fazer um app. Ah, vou fazer um app, vou ficar rico, né? Aquelas coisas. Hoje em dia quase ninguém mais fica rico com app, mas teve uma época que as pessoas faziam um joguinho às vezes e jogavam lá na App Store e ganhava rios de dinheiro. Mas eu falei, quero fazer um aplicativo, vou pedir dinheiro emprestado pro meu pai, comprei um Mac, mais uma vez o pai salvando, né? Comprei um Mac e fui fazer um curso na Kaelon, de desenvolvimento iOS. E mais uma vez eu fui. Não era. Gente, eu falo isso na boa, assim, tá? Eu não era um bom programador, beleza? No dia a dia mesmo, assim, de ser aquela pessoa foda, não era, nunca fui, tá? Tanto que eu fiz o curso e eu nunca fiz um aplicativo na minha vida, tá? E é porque eu acho que eu não gostava mesmo, acho não, né? Eu não curtia mesmo escrever código, né? Ser esse cara. Eu gostava muito mais de ler, de estudar, de às vezes explicar as coisas para as pessoas, de entrar em fórum, de ler artigo, de ler post de blog. Eu gostava muito mais disso do que efetivamente de sentar e escrever o código. Tanto que eu li vários livros sobre o assunto, eu comprei dos melhores livros que tinha na época em inglês, paguei taxa para importar livro e tal, que na época nem tinha Amazon aqui ainda. Então, eu gostava muito desse trampo. E aí a minha transição foi, eu fiz o curso, não fiz aplicativo, mas eu fiquei amigo do cara que foi meu instrutor. Então, aí vem a questão do QI, né? Da pessoa que indica você, porque ele me indicou para dar aulas. Então foi uma indicação de uma pessoa. E quando eu entrei na Kaelon para dar aula, eu fiquei um pouco assim, né? Porra, mas eu vou só dar aula, então, né? Então não vou mais programar, mas eu precisava programar, né? Eu precisava escrever código no dia a dia, não posso só dar aula, eu sou programador. E aí eu tentei me envolver em projetos lá dentro da Kaelon, porque apesar de ser uma escola, a gente tinha e tem vários projetos dentro da empresa, tanto de plataforma, de ERP interno, as coisas que controlavam as aulas e tal. A gente nunca fez software para fora, né? Já tinha tentado uma época, mas não rolou. Mas eu tentei me envolver com código lá, mas no código no dia a dia, né? Escrever código no dia a dia mesmo, para mandar para produção e tal, mas não rolou. Eu não me encontrei também. E aí eu fui me encontrar depois, né? Que foi o segundo ponto de virada aí da carreira, depois de dar aula,
que foi o blog, né? Eu criei o blog, meu chefe na época viu, achou legal, falou, pô, você não quer fazer isso? E aí eu comecei a fazer isso. E como na época a gente não tinha um time de marketing dentro da Alura, eu fundei, vamos dizer assim, o time de marketing. Por um tempo eu fui líder de um time lá com 3 pessoas, de um time pequeno de marketing. E aí eu falei, não, agora eu vou ser marqueteiro então. Pensei em fazer uma faculdade, mas não fiz, graças a Deus. Mas fiz um monte de curso, fiz workshop, fui em um monte de evento de marketing, fazer pergunta para publicitário, fiz workshop em agência de publicidade e achava que eu ia ser marqueteiro mesmo, que era isso minha vida, marketing, vendas, sei lá, alguma coisa assim. E aí, não, na verdade, quando eu achei que eu ia para cá, eu fiz assim de novo, né? Desviei e o meu trabalho, de alguma forma, estava envolvido com marketing, né? Aí o meu último cargo na Lura, mas ele não necessariamente, né? Não é marketing mesmo, né? É mais uma área que hoje a gente chama de DevRel, que é uma abreviação para Developer Relations, né? Um termo em inglês para falar de relações com desenvolvedores, né? Relações, tipo relações públicas, mas com desenvolvedores, né? E é uma área que está em bastante ascensão aqui no Brasil, inclusive tem pouquíssima gente falando sobre esse assunto ainda. Não é uma coisa nova, tá? Mas as empresas cada vez mais estão percebendo a necessidade de conversar com a comunidade de tecnologia por várias razões. Algumas porque tem produto voltado para desenvolvedores, outras porque precisam contratar, outras porque os desenvolvedores não são os usuários, mas são as pessoas que tomam decisão dentro das empresas para comprar esses produtos. Então, as empresas precisam se relacionar e aí vem o tal do DevRel para isso. Porque não adianta você pegar um marqueteiro e colocar na frente de vocês aqui agora, um monte de aspirantes a programadores, programadoras e pessoas de tecnologia no geral, e a pessoa querer fingir que sabe como é dropar uma tabela errada no banco de dados, porque ela não sabe, beleza? Só quem sabe é quem é programador mesmo, só quem sabe quem é administradora de banco de dados, é a pessoa que trabalha no dia a dia ali, sabe? Então, deve é uma coisa que, inclusive, contando, né, compartilhando com vocês aqui, é uma área que, de repente, alguns de vocês aí não gostam muito de código, mas, putz, tenho vontade de escrever, tenho vontade de palestrar, tenho vontade de ser essa pessoa que tá ali na frente falando, é um caminho também, tá? Em tecnologia, hoje em dia, a gente não precisa só ser a pessoa que programa, né? Que a gente, como tá em alta, a gente escuta muito, né? E quer muito, muita gente quer isso, né? Quero ser programador, quero ser programadora. Mas tem várias outras coisas dentro de tecnologia. Tem a pessoa mais de infraestrutura, de redes, né? Que hoje em dia tá misturado ali entre DevOps e SRE, são os nomes. Tem muita gente que escreve conteúdo técnico, escreve documentação, que está ali na linha de frente de comunidade, enfim, tem um monte de coisa. Já estou divagando para caramba na resposta aqui, né? Mas tem muitas oportunidades e com relação a mudar, né? Mudar o rumo da carreira, foi um pouco assustador em alguns momentos, assim, porque você fala, tá, mas eu vou começar do zero agora, né? Putz, mas se eu vou fazer uma coisa diferente, eu vou estar começando do zero, mas você não está começando do zero. Tudo que eu passei lá atrás, todas as experiências que eu tive nas outras empresas, essas frustrações que eu tive, as coisas boas também, todas as aulas que eu dei, tudo que eu passei ali e vivi, hoje em dia contribuem e influenciam no meu trabalho no dia a dia. Hoje eu só estou falando super bem aqui com vocês, que parece que eu sou super extrovertido e desenrolado, porque eu dei muita aula, porque eu falei muito em público, mas eu não sou uma pessoa extrovertida. Eu sou um cara introvertido. Se eu estivesse aí, eu ia estar na frente conversando com vocês agora, que nem eu tô, gesticulando, falando alto, mas acabou, eu vou embora pra minha casa. Vou conversar 5 minutos com vocês aí, mas eu não sou aquele cara que fica conversando com um monte de desconhecido e bebe cerveja, fica amigo de todo mundo. Eu não sou essa pessoa. Eu aprendi a ser esse profissional que sabe falar, sabe se comunicar e tal, mas é meu trampo. E então, eu já nem sei do que eu tô falando mais, gente. Tô aqui divagando já com vocês, né? Desculpa. Mas o que eu acho que é assim, a carreira, às vezes a gente acha que ela tem que ser uma coisa linear. Uma coisa que
eu vou ser desenvolvedor e eu vou ser desenvolvedor pelo resto da minha vida. E não, você pode mudar no meio do caminho. E se você não gostar, você pode voltar também. Eu posso voltar a programar se eu quiser. Eu posso. Ah, vou começar do zero de novo? Não. Poxa, olha tanta experiência que eu tenho nas costas aqui, porra. Não vou começar do zero. Não, eu posso voltar se eu quiser e tá tudo bem. Sabe? Acho que tá tudo bem mudar o rumo e faz parte do processo de muita gente. Maravilha, Gabs. Só para a gente encerrar, então, eu gostaria que você desse uma última dica, assim, a dica preciosa final que o Gabs, o recado final do Gabs para essa galera que está aqui hoje, para a gente encerrar. Bem, acho que de recado final é reforçar algumas das coisas que eu falei agora há pouco. Aproveitem aí, vocês, muitos de vocês eu sei que estão no início de carreira, e quando eu falo início de carreira, não é que todo mundo é novinho e está começando, não, eu sei que tem gente que está com seus 30, seus 40, às vezes seus 50 anos aí, que está galgando, né, está buscando oportunidade, está começando agora. Então aproveita que você está no começo para trabalhar bastante, né? Aproveita para estagiar se puder, para dar esse gás no início mesmo. Se puder, vá fazer um curso de inglês. Aproveita bem o tempo da faculdade aí, faça amizade com a galera, crie contatos e conexões. Se puder, compartilhe o que você está estudando, o que você está aprendendo em algum lugar na internet, para você começar a criar a sua presença online para pessoas, além das pessoas que você conhece na faculdade, na sua cidade, aí comecem a conhecer você. Adiciona um monte de gente no LinkedIn. LinkedIn, hoje em dia, é um ótimo lugar de verdade para você conhecer pessoas e gerar conexões. Até pouco tempo atrás não era tanto, mas hoje é bom de verdade, tá? Então, façam isso. Tenha um GitHub. A GitHub, não sei se todo mundo conhece, mas acho que já deve ter ouvido falar pelo menos. É um site lá onde você pode subir seus projetos pessoais, né? Participar de outros projetos. Tem um monte de projeto de código aberto que está hospedado lá. Então, crie essa conta e, assim, o máximo que você puder aprender em público, né? Aprender compartilhando, vai ser melhor para você no longo prazo. E acho que a dica final é: me sigam aí nas redes sociais, se inscrevam lá no meu canal. Tem um canal no YouTube, uma newsletter. Amanhã eu vou escrever newsletter, inclusive. E é isso. Muito bem. Obrigado, gente. O cara quer desconto na Holanda, ele acabou de falar que saiu. Tem desconto sim. Tem desconto sim, vou mandar o link aqui, Depois o tá? Gabs vai me mandar e aí eu mando para vocês. Vou mandar aqui para vocês, o link eu tenho com 10% de desconto para aluno. Já mandou o link aqui, ó. Vou mandar para vocês. Ô, Gabs, muito obrigado, tá, pelo bate-papo. Obrigado aí por ter disposto esse tempo para falar conosco. Você me falou, né, que você já tá mudando de empresa, isso daria um pouquinho. E, cara, ter você aqui, mesmo que online, já é uma honra para nós. Espero que você tenha gostado do bate-papo, né? Aqui a gente gostou bastante, as reações são bem positivas, mas espero que você tenha gostado também da experiência de estar conosco. Adorei, gente. Obrigado pelo convite. Mais uma vez, me adicione no LinkedIn lá, me sigam nas redes. Logo mais eu vou começar nessa empresa nova aí. E assim, eu vou fazer uma viagem muito doida para conhecer essa galera. Eu vou compartilhar tudo, vai ser muito da hora. E é isso. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, gente.